Você que ainda não tem nenhuma galinha, ou até mesmo você que já tem um criatório grande, com diversas aves, será que realmente ainda compensa em 2024 criar galinha? Vamos conferir nesse vídeo? Vamos lá. Você tem um pequeno quintal, ou até mesmo tem uma fazenda, um sítio grande, começar uma criação de galinhas é muito lucrativo. Primeiro ponto, o espaço para se criar galinha é muito pequeno. Então, com um pequeno espaço, você cria uma quantidade grande de galinhas. Diferente de plantação, diferente de criar gado, você precisa realmente de um espaço muito grande. Então, com um espaço aí de 100 metros quadrados, já dá para fazer um criatório muito lucrativo. E só para vocês terem ideia, com 100 metros quadrados, você consegue criar mais de 500 galinhas. É isso mesmo. Um pequeno espaço, você consegue criar uma quantidade grande de galinhas. Mas, Rodrigo, peraí, elas não vão ficar muito apertadas, não vai maltratar os bichinhos? Fica tranquilo, não vai não. O espaço para se criar galinha é 5 aves por metro quadrado, pensando em poideira, ou até 10 aves por metro quadrado, pensando em frango de corte. Então o espaço é mais do que adequado, lógico, com área externa também para as aves ciscarem, né? Isso é muito importante, principalmente no sistema caipira. Mas antes de começar um criatório, tem que ter um planejamento. Não pode fazer, como até mesmo eu fiz lá atrás, começar um criatório do nada, sem nenhum tipo de planejamento, sem pensar onde você quer chegar, porque isso vai te trazer um retrabalho muito grande. Você tem que planejar onde você vai construir as estruturas, qual tipo de nicho de mercado que você vai entrar, qual a raça que você vai adquirir e qual mercado que você quer atingir. Você quer atingir o consumidor final, quer atingir os grandes supermercados, quer atingir restaurantes. Tudo isso tem que ser pensado antes para que na hora de executar você não tenha nenhum problema. É isso mesmo. Quando você não planeja e executa as coisas de cabeça, aleatoriamente, surgem vários problemas onde não estavam planejados. O que ocorre depois? Ocorre diversas dificuldades e aí muitas pessoas desistem nesse ponto. Por isso é importantíssimo fazer o planejamento. Mas o que conta na hora de fazer um bom planejamento? Primeira coisa que a gente deve se preocupar é onde construir o seu galinheiro, a sua estrutura. É importantíssimo, pois tem alguns detalhes que são importantes na hora da construção. Primeiro detalhe, a sua estrutura ela deve ter acesso fácil, com carros, com caminhão e etc. Mas por que isso, Rodrigo? Eu só quero criar galinha. Não, criar galinha é o que você vai fazer, mas tem que chegar a ração. Você vai carregar sacos de ração de 50 quilos até chegar na sua estrutura? Complicado. Quando você estiver produzindo ovos em grande quantidade, o caminhão tem que encostar perto, ou o carro tem que encostar perto para poder sair os ovos da sua produção. É importantíssimo ter acesso fácil com caminhão, carro e tudo mais. A escolha do local é importante por esse ponto. Mas não só por esse. Tem outros também que são importantes. O terreno, ele deve ser também adequado, não pode ser muito baixo, pois na época da chuva pode dar problemas. Então a gente tem que escolher um local um pouco mais elevado, onde em época de chuva você não tenha problema de inundação no seu galinheiro. E também não pode ser um local muito íngreme, muito alto, pois as galinhas, por exemplo, elas adoram ciscar e andar para todo lado. Mas se for morro, já complica um pouco mais. Então por isso o terreno deve ser nivelado de preferência, pois facilita muito para suas aves e também para vocês, né? A gente não vai ficar correndo atrás de galinha e morro acima, né? Aí é complicado. Então por isso o terreno ele deve ser muito bem escolhido, o local deve ser adequado. E um outro ponto importante também, não deve ser próximo à sua casa, também não deve ser próximo a outras construções para não gerar problema com os vizinhos, né? E também tem que vigiar, pois não pode ser próximo de outras granjas, pois existe uma distância mínima que você deve estar de outras granjas. Dependendo do tipo de negócio, do tipo de granja que estiver próximo a você, tem que ser 3 km de distância. Pois é, então tem que ser observado tudo isso antes de você iniciar, pois depois que você começar o seu empreendimento, você não tem nenhum dissabor de ter que parar tudo, porque a legislação não permite você criar uma granja nesse local ou um criatório. Na hora de construir a sua estrutura, também é um ponto importantíssimo. Muitas pessoas erram nesse ponto, e aí o que acontece? Tem que refazer de novo, tem que destruir a estrutura, isso é um ponto importantíssimo. Aqui atrás mesmo a gente está com uma tela que é utilizada aqui no criatório. E é uma tela, vou chegar nela para vocês verem. Olha só, ela tem 2 dedos somente, o buraquinho dela. Por que isso? Para não entrar passarinho dentro do galpão. Antes eu tinha telas aqui no criatório, todas aquelas mangueirão que a gente fala, né? Aquela tela que seria a tela mais para a área externa. E o que ocorreu com isso? Tive que trocar tudo. Então erros como esse ocorrem muito quando você vai fazer a construção. Por isso é importante você ter
acesso a uma consultoria, um médico veterinário ou algum profissional, ou até mesmo pegar um projeto para você iniciar o seu criatório e ter as informações corretas. Pois esse é um detalhe, mas tem a altura da mureta, a altura do galpão, tem muitos detalhes construtivos que a gente deve observar antes de iniciar o seu galpão. Antes de começar, devemos observar como construir corretamente um galpão para que você não tenha problemas. Também devemos fazer planejamento dos equipamentos que são precisos. Bujão de gás, carrinho de mão, comedouros, bebedouros, misturador, balança. Esses são alguns dos equipamentos que são essenciais em um criatório, em uma granja, para facilitar a sua vida. Tem outros também, motosserra, tem a roçadeira e diversos outros equipamentos que vão facilitar para você manter todo o seu criatório limpo, seu criatório organizado, facilitar a sua vida para você não ficar refém do criatório. Alguns desses equipamentos são essenciais, outros nem tanto, mas é importante a gente fazer o planejamento sobre qual que você pode adquirir no momento para que facilite a sua vida. Aqui no criatório mesmo, eu investi muito em equipamentos, pois ao invés de eu deixar um funcionário, ou até eu mesmo, fazendo uma tarefa que demoraria horas, eu faço em poucos minutos e tenho tempo de fazer outras coisas. Pois é, com base no planejamento a gente consegue fazer isso. Mas antes de começar tudo, é importante a gente saber qual nicho de mercado eu quero entrar. Rodrigo, mas que palavra é essa? O que é nicho de mercado? Calma que eu vou explicar. Nicho de mercado nada mais é a escolha de qual mercado que você quer entrar na avicultura. Na avicultura tem vários. Existe frango de corte caipira, poedeiras comerciais para ovos caipira, aves ornamentais, criação de codorna, criação de índio gigante, galinha balão. Tudo isso são nichos diferentes. E cada nicho existe um mercado específico, existe o tipo de cliente específico. Tudo isso é importante a gente fazer a escolha correta, porque vai alterar totalmente o rumo do seu negócio. Um exemplo, aves ornamentais você não vai vender muito provavelmente na sua cidade. Você vai ampliar o leque aí e atender o Brasil inteiro. Pois é. Ovos caipira já é um pouco diferente. Você vai vender ou para o consumidor final, ou para supermercados, pequenos mercados. É um mercado específico. Frango de corte caipira, pode ser que os grandes mercados não comprem de você, por quê? Você talvez não esteja regularizado. Então você vai vender para restaurantes, pequenos mercados, ou direto para o consumidor final, ou até mesmo em feiras. Aves como índio gigante e galinha balão são aves de valor agregado mais alto e tem um cliente específico, ou outros criadores, ou quem deseja iniciar, ou quem é amante da avicultura. Sendo assim, também é um mercado muito diferente de todos os outros. E criação de codorna, mesma coisa. Você pode vender os ovos para consumo, pode vender os ovos férteis, pode vender a codorna em galeto. Tem outros mercados também diversos, como ornamental e etc. Então, também são nichos diferentes que você pode optar. Viu como é importante a gente escolher o nicho certo, pois o mercado vai ser totalmente diferente? Então, antes de mais nada, tente escolher o nicho para você saber onde você vai atuar. Pesquise sobre esse nicho para você entender esse nicho também. Isso é muito importante. Estude os concorrentes da sua região. Essa análise de estudo é muito importante para você identificar os pontos fortes, os pontos fracos e onde você pode trabalhar. Se você quer entrar no mercado de ovos caipira, existe alguém concorrente aí na sua região? Como é que ele trabalha? Quais raças de galinha que ele trabalha? Qual o preço que ele vende? Para quem que ele vende? Ele é regularizado ou ele não é regularizado? Todas essas informações são muito importantes para vocês traçar a estratégia do seu negócio. É importantíssimo saber qual que é o nosso concorrente, o quanto ele vende, qual mercado ele atinge, seus pontos fortes e também seus pontos fracos. E até mesmo para possíveis parcerias com seus concorrentes. Se você fizer um ótimo planejamento, começar a vender demais, se a sua produção não der conta de atender a sua demanda, você pode recorrer aos seus parceiros, aos seus concorrentes, para você comprar a produção dele e revender. Por isso é importantíssimo a gente também conhecer os nossos concorrentes a fundo, para você entender como que é o mercado dele e até mesmo podendo utilizá-lo como parceiro seu no seu negócio. Agora é hora de fazer uma análise da viabilidade econômica do seu negócio. É importantíssimo a gente saber os custos de construção, custos dos insumos. Para isso, você pode fazer uma pesquisa de mercado para saber quanto que é o preço do milho, da soja, das vacinas, dos medicamentos, telas, telhado. Tudo você tem que saber o preço, colocar no papel para entender qual vai ser o custo do seu negócio e se você vai ter dinheiro para dar continuidade até o final. Isso é importantíssimo, pois além de você ter o local certo para construir, saber como construir, se você não souber o custo e não tiver dinheiro para acabar, não adianta nada. Também é importante a gente saber quanto que é o preço de venda e qual que é a projeção de venda que você quer ter. Um exemplo para vocês entenderem. Eu quero criar 100 galinhas. Qual que é a produção que essas galinhas têm? Posso fazer um cálculo agora para vocês entenderem qual que é esse custo e qual que é essa produção. Vamos lá.
Se você escolher galinhas poedeiras com alta produção, a média de produção das mesmas é em torno de 80%. Vai de 78% até 84% dependendo da linhagem que você escolher. Linhagem que eu falo é Embrapa 051, Isabral, Novogen Brown, GLC, diversas outras. Cada uma tem uma produção e geralmente as que botam mais são Isabral, Novogen Brown, Highsex Brown, todas as linhagens Brown têm uma alta produção. Pronto. Se eu sei que 80% é a minha produção a cada 100 galinhas, isso numa média, que vai ter período que elas vão estar botando menos, começando, vai ter período que elas vão estar no pico, botando mais de 90%, e outros períodos que elas vão começar a diminuir, botando em torno de 55%, 60 e poucos por cento, e aí já é hora de descartar as mesas. Com 80 ovos por dia, em um mês, quanto que eu tenho? 8 vezes 3, 24, 2.400 ovos. Isso dá o quê? 200 dúzias por mês. Com 200 dúzias a uma venda por R$10, quanto que a gente consegue? R$2.000. R$2.000 e qual que é o custo que eu tenho com essas mesmas aves? Vamos lá. Vamos fazer uma média aqui, também um pouquinho para baixo, de 100 gramas por dia de ração para cada ave. Isso é uma média. 100 galinhas, 10 quilos, 300 quilos por mês, 300 quilos. O preço da ração hoje está em torno de R$2,15, 2 a 2,15. Vamos colocar aí que está em torno de R$2, 2 dá R$600 por mês, 1.400 que te sobra abatendo o custo da ração. Outros gastos geralmente que a gente tem com luz, água, etc. Com as galinhas é bem pouquinho. Remédio, uma vacina e tudo mais. Vamos colocar que gasta aí R$200 por mês, em torno de R$2.400 por ano. É um custo até mais alto, né? Mas vamos colocar esse custo aí. Te sobra R$1.200 por mês com somente 100 galinhas. É um lucro muito bacana, um lucro muito interessante, né? E com isso eu tenho uma projeção de receita anual, onde eu posso fazer um planejamento. Se eu tiver 200, então, eu vou aumentar um pouquinho mais o meu lucro. 300, 400, 500 e assim vai. Então, com isso, a gente faz uma projeção, até mesmo para ver qual que é o cliente que eu posso atender. Com uma produção de 80 ovos por dia, eu consigo atender um grande mercado? Talvez não. 200, 500, 1.000? Qual é o cliente que eu quero buscar com a quantidade de aves que eu quero criar? Isso é importantíssimo a gente saber, pois com a projeção a gente já faz todo esse planejamento para ir no cliente certo e não perder tempo na hora de você fazer a sua análise econômica. Por fim, devemos fazer um planejamento a longo prazo. No mercado do agro, existem muitas variações de insumo, existem variações do preço de venda. Por isso, se fizermos um planejamento a curto prazo, qualquer variação que tiver, a gente sai do mercado. No mínimo 5 anos é o prazo que a gente deve fazer um planejamento para o nosso negócio. Com isso, eu consigo também diluir o custo que eu tive inicial de construção, de estruturas e equipamentos durante todo esse período. No primeiro ano, você praticamente vai pagar todos os custos. Nos primeiros 2 anos, você vai pagar todos os custos que você teve. E a partir do segundo ano, aí é só lucro, pois a sua estrutura já está pronta, todo o investimento que você precisava fazer, você já fez, e cada lote que você for adicionando é lucro que vai entrar no seu bolso. Por isso é importantíssimo a gente fazer um planejamento a longo prazo, para no mínimo 5 anos, para que toda variação que tiver não te afetar em momento algum. E uma grande dificuldade é na hora de você manter a sua produção. Você também tem que fazer um planejamento da sua produção para você não ficar sem aves, para atender o seu cliente, se for frango de corte, ou até mesmo sem ovos, para atender o seu cliente de mercado ou consumidor final. Como que você pode fazer esse planejamento de produção de ovos, por exemplo? Você pode fazer de 2 formas. A primeira é adicionando um lote um pouco antes da sua produção começar a baixar. Então vamos lá. A gente sabe que as poedeiras começam a botar em torno de 20 semanas de idade. E param de botar em torno de 90 semanas de idade. Com esses dados já fica um pouco mais fácil a gente entender, né? Se começa a botar com 20 semanas e para com 90 semanas, com 70 semanas de idade, eu já entro com um novo lote para quando as galinhas começarem a diminuir a produção com 90 semanas, eu tenho um lote entrando na produção. Com isso, eu tenho sempre produção para atender os meus clientes. Tem uma outra forma também, que é a segunda forma. Vamos supor que a gente tem 90 semanas de idade e eu tenho 5 estruturas para poder colocar essas aves. 5 galpões, ou um galpão dividido em 5. Sendo assim, a cada 18 semanas eu posso adicionar um novo lote. Adiciono um lote hoje, ele vai estar com 18 semanas, adiciono o próximo lote, o segundo vai estar com 36 semanas, o primeiro vai estar com 18 semanas, adiciono o terceiro lote, um dia de vida, 18 semanas, 36 semanas, mais 18 dá 54, 54, acho que é isso mesmo. Enfim,
E aí, a cada 18 semanas, você vai adicionar um novo lote até chegar no último lote, perto de 90 semanas, você retira o primeiro, você tira o último, entra com o primeiro e o ciclo ele vai ser constante. E aí, a partir daí, sempre que você adicionar um novo lote, vai estar com um dia de vida, vai estar com um lote finalizando, um lote entrando e vários lotes ali em alta produção. Essa também é uma outra forma de você fazer um planejamento da sua produção de ovos para não ficar sem ovos em momento algum. Resumindo, os pontos importantes para você começar uma produção agora em 2024. Primeiro ponto importantíssimo, escolha o local correto para que você não tenha problemas futuros de escoamento de produção e chegada dos seus insumos. Isso é muito importante. Faça a sua estrutura do modo correto. Procure entender como que é uma estrutura, um galpão, uma baia, o tipo de nicho que você quer começar, poideira, frango de corte, aves ornamentais, codorna, pois esse vai ser o diferencial para facilitar a sua vida futuramente. Adquira os equipamentos que são corretos para você trabalhar e que vão facilitar a sua vida. Isso vai ser importantíssimo, vai minimizar muito o seu tempo e vai te dar muito menos trabalho. Faça uma análise financeira do seu investimento, estrutura e também da venda do seu produto. Isso vai ser importante para você entender se esse mercado realmente é importante para você, financeiramente, e vai ser realmente lucrativo. Tenho certeza que vai ser, mas quem tem que fazer essa análise é você mesmo. E por fim, faça um planejamento a longo prazo. Não adianta você começar na avicultura para pensar daqui a 6 meses, um ano, parar. O planejamento tem que ser a longo prazo, pois as aves, elas realmente são lucrativas, elas dão um retorno financeiro, mas é como qualquer outra empresa. Não adianta você querer abrir uma empresa e experimentar para daqui a um ano você acabar. Não. Faz planejamento para pelo menos 5 anos, que você vai entender o mercado, vai se profissionalizar o mercado, vai ganhar experiência e com isso, com certeza, você vai ter muito sucesso. E você? Já começou a criar galinha? Já tem algum plantel? Deixa aqui no comentário se você já cria galinha, qual tipo de galinha que você cria e quais dificuldades que você tem. Tem alguma pergunta? Quer compartilhar sua experiência com a gente? Também deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder todo mundo. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.